Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Começando então o segundo AL Podcast Studio, né? Quem imaginava, né, que a gente ia estar num espaço assim gravando e já um segundo episódio, né? Agora, esse ano o Hidalgo vai ficar feliz, cara, porque o Hidalgo gosta de gravar bastante, com qualidade, esse ano ele não vai ter do que Ele nem queria participar dos outros porque não era no estúdio, né? Não, ele disse, não, agora é só vou no estúdio, dizer, agora meu Sim, pai... eu só tive a oportunidade de conhecer ele agora por causa do estúdio. Só aqui, né? É que agora o passo tá alto, né? O Rodrigo também, né? O Rodrigo semana passada não veio, mas se fez. É, mas hoje a gente veio com qualidade. Hoje tem locutor, tem gente que vai escutar só por causa do Rodrigo. Assim, né? Eu já disse que o telefone lá, quando toca, eles às vezes escutam assim, não é o professor Rodrigo que tá falando, é com ele que eu queria falar, né? E como de praxe, em todo episódio AL Podcast, nós temos frases iniciais. Não sei se o pessoal lembrou aí ou se vão ficar sem frase, né? Mas a minha frase é, então, será que Zion também é uma Matrix? Boa. Quem vai agora? Hidalgo vai, da ti agora. Fujam dos agentes, né? Eu acho que essa é a frase. Bom, a minha frase inicial é: será que estamos numa realidade de fato ou máquinas nos controlam? Já olho pro celular aqui, ó. Pois é, o Felipe me quebra com essas frases porque eu não sou tão criativo, né? Então eu peguei a frase do filme mesmo, né? Se tomar o azul, a história termina. E se você acorda na sua cama, achando que foi um sonho. Se tomar o vermelho, você fica no País das Maravilhas e eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Morfeu. Muito bom. Clássico. E também, como de praxe, para quem já ouviu os nossos outros episódios do AL Podcast, que não é AL Podcast Live, porque lá o Sandro proibiu de ter frase, porque daí ele disse que ele não tem criatividade com as frases aí, né? Não deixa pro AL Podcast. Mas dos outros a gente tem, e além disso a gente tem uma frase filosófica, que inclusive hoje a gente trouxe o nosso locutor oficial aí, voz aveludada, né? É só para poder ler a frase ao vivo pra gente. Então, Rodrigão, uma frase filosófica contigo. Mas com muito prazer. Então, assim, ó. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Frase também do Morpheus. Muito bom. O Rodrigo, pra quem não sabe, ele também é nosso cerimonialista nas formaturas. E hoje tem formatura da escola, inclusive. Quem vai tá fazendo o evento é a Pro Vídeo Produtora. E o Rodrigo é nosso cerimonialista também, né? Mas então, não teve formatura? Ainda não. Agora eu vou me meter. Mas não teve uma formatura, né? Não. Aquele foi só o trailer. Aquilo o teaser. Só o teaser da formatura, né? Aquilo foi só as provas de togas, né? E então o Rodrigo é multifacetado. Tem até cerimonialista de formatura hoje. Fazendo o Rodrigo trabalhar, nós dois no sábado, não só de manhã, como de noite, de noite, né? também, tamo lá. E depois diz que a vida de professor de escola pública é fácil, né? Depois desse podcast, ele vai ser contratado por uma rádio, não perder o professor aí, ó. Pois é. Pessoal, então nós vamos falar sobre os 4 filmes do Matrix, né? Desde o primeiro lá de 1999 até o último lançado agora em 2021. Então a gente vai ler primeiro aí o consenso de crítica e falar a nota do primeiro, que é o de 1999, aí o Matrix. E o consenso da crítica diz assim: graças à visão imaginativa das Wachowski, Matrix é uma combinação inteligente de ação espetacular e efeitos especiais inovadores, e no Rotten Tomatoes ele tem uma nota de 88%, então 8,8 de 10 aí. Mas o nosso maior entusiasta aqui, que eu sei que gosta muito de Matrix, né, principalmente desse filme aí, é o professor Hidalgo, e a gente vai deixar ele comentar primeiro, então, sobre esse primeiro aí. Bem, o primeiro Matrix, esse aqui, né? O classicão lá, a câmera, não sei se vai pegar. Classicão aí, esse aqui é o melhor, né, de todos, da quadrilogia, ou da trilogia, porque o último 4 aí é terrível, né? E esse filme, ele tem um significado muito bom, porque ele modificou a cultura pop no geral, assim, em todo o sentido de se fazer arte, né? Porque ali o que as Wachowski utilizam nos efeitos especiais, na história, na filosofia, se utiliza muito o conceito de sair, fugir da Matrix em todas as áreas possíveis, né? Dentro na própria academia, que o Felipe gosta de citar,
Ou seja, no estudo científico com critério se utiliza, tem bons livros sobre isso, tem teóricos da conspiração que utilizam esse conceito, tem pessoas com ideologia A ou B que utilizam também essa ideia da Matrix como sendo a contenção e que você tem que sair da Matrix, então tem que dar o passo seguinte. Então, para a cultura pop em geral, o Matrix, esse de 99, ele tem um significado muito grande. E para quem é entusiasta, para quem gosta como eu que sou fã, assim, que reassisto várias vezes o filme, eu sempre acho um elemento a mais. E, cara, pra mim esse filme é espetacular porque ele é um divisor de águas. Existe o cinema, a cultura pop em geral, antes de Matrix, né, de 99, e depois. Então, eu acho, assim, que quem não quiser assistir Matrix ou não gosta de assistir muitas franquias e tal, pelo menos esse filme é obrigado a assistir porque é uma obra ímpar, assim, uma coisa que quando tu assiste, tu sabe, talvez até na primeira vez tu não perceba o quão grande ele é, mas com certeza numa segunda, uma terceira vez, tu vai ver que ele tem várias camadas e que sempre dá pra extrair alguma coisa a mais dele. Essa é a minha visão de Matrix, né? Ele é um marco pro cinema, né, dentro da indústria cinematográfica, assim, ele é um dos maiores produtos culturais de cinema, né, e também da transição dos anos 90 para os anos 2000, assim, da era analógica para a era digital também, né, e dentro da cultura como um todo, assim, né, da cultura humana como um todo, ele também é um marco de discussão, né. Mas eu sei que o Sandro tinha assistido ele um tempo atrás e acabou assistindo ontem de novo, Assistiu né? ontem de noite, tá bem fresquinho na cabeça. E aí, como é que foi a impressão, Sandro? Cara, assim, ó, eu ia falar antes do 4, né, que eu assisti antes, o 4 foi quarta-feira, eu acho, né, e eu tenho escutado muitas críticas, né, eu acompanho muito o Peter, né, do Ei Nerd e o Miguel Loquia também, e principalmente o Miguel Loquia fez bastante críticas, né, e a gente quando entra ali também lê, né, nos comentários ali a crítica do pessoal, baixando a lenha no 4, né. E o Peter, eu vi ele comentar a questão assim de que talvez haja uma certa injustiça porque o pessoal está comparando esse 4 com o primeiro, né? E não tem como comparar, né? Porque, que nem o Hidalgo falou, o primeiro, Matrix, foi um marco, né? Então, os efeitos especiais antes, aquela questão da bala passando ali, depois tu viu em tudo que é filme de ação, tu começou a ver aquele efeito ali, mas antes não existia aquilo. Né? Não tinha, né? Então, se fazer a comparação com esse filme de agora, não tem muito o que comparar, né? Porque é um outro filme. Se tu olhar, tu vê que é um outro... Eu falando do 4 agora, né? Eu vi que assim, é um bom entretenimento, né? Tu assiste ali, não é um filme que eu vou assistir de novo amanhã, não. Mas assim, não vou dizer assim, que é um filme horrível, né, que não dá pra assistir. Mas não. O 4 tu deixa pra falar detalhadamente. É só porque eu quero chegar no primeiro, né? Então eu saí com essa sensação quando eu terminei o primeiro e fiquei pensando, por que estão criticando todo? Aí fui assistir ontem de novo o primeiro, né? E aí realmente, né, eu fico, não tem como comparar mesmo. É outro nível, né? É outro nível, é um filme antigo, né? Imagina, 1999 já, e tu olha aquele filme ali, porque eu já reassisti outros filmes antigos e tu fica olhando, como é que eu gostei desse filme naquela época, né? E tu olha e ele tu não fica com essa sensação. É um filme bom de olhar, tem ação o tempo todo, né? É aquela emoção, né? A questão da música de fundo, assim, aquela coisa, né? Agitada ali, que no 4 agora não tem, né? Faltou isso, né? Então te dá aquele tchan, né? A emoção, né? De tu assistir o filme, né? Então, assim, realmente é um marco, é um filme muito bom, tem um bom roteiro, né? Tem uma boa história o filme. E eu não lembrava mais nada, assim, só de algumas cenas das lutas e tal, né? Eu não lembrava, né? Mas ontem, reassistindo o filme, eu entendi também por que tantas críticas, né? Apesar de que a gente vai falar depois do outro, né? Apesar de que, assim, o outro filme tem muitos flashbacks que eu acho que é pro pessoal jovem, né? Muitos jovens não vão assistir de novo. Meu filho tá assistindo. Sim. Tá assistindo todo o Matrix, né? Mas a maioria dos jovens não vai ir no cinema direto assistir esse aí, né? Nesse último, por exemplo, não tem nenhuma cena que empolga, a gente vai falar depois, mas, por exemplo, aquela cena do primeiro filme que, na estação de trem, a briga do Neo contra o Smith é espetacular. Espetacular. É uma coisa memorável, assim, que eu reassisto só aquela cena várias vezes, muito boa. Claro que assim, eu percebi uma coisa,
alguns efeitos, aquela hora que tem a queda do Morpheus, né, caindo do prédio, que o Neo segura ele, tu vê ali nitidamente o chroma key, né, coisa ali. Ali tem algumas cenas que tu vê, né, que hoje tu já não sente mais o chroma key, né. É muito difícil tu conseguir perceber que ali é um chroma key, né. Então, assim, tem algumas cenas de efeito, mas assim, pra época, né, é fora de Justamente. série, né. Vai fazer 23 anos já, né? Sim. Exato. Envelheceu bem. É fora de série. E aí, Rodrigo, faz tempo que tu assistiu o primeiro? O que tu lembra do Bastante. filme? Na época que eu assisti, eu tinha mais cabelos. Eu tava na faculdade, né? Tava com 24 para 25 anos, né? Faz muito tempo. Mas eu lembro de uma série de coisas, mesmo tendo assistido há tanto tempo, várias coisas que me marcaram no filme, que realmente acabam justificando o status de clássico que ele tem. Você pega, por exemplo, um diálogo que o agente Smith, que é maravilhosamente interpretado pelo Hugo Weaving, aquele ator australiano extraordinário, uma parte que ele compara os seres humanos a vírus, que os seres humanos, assim como os vírus, eles ocupam lugares, se multiplicam descontroladamente e consomem todos os recursos disponíveis no lugar até que esteja tudo esgotado. Então, ele meio que inaugura assim, aquela era dos vilões com propósito, que foi uma coisa que a gente acabou vendo também no Vingadores Ultimato, com Thanos, por exemplo, né? Aquela justificativa dele de eliminar metade dos seres vivos do universo e tudo mais. E não apenas isso, você vê um filme que traz também, o Hidalgo falou agora há pouco, sobre vários conceitos interessantes. O filme ele revisita também o mito, a alegoria da caverna de Platão, se tu parar para pensar. Para quem não conhece essa alegoria, bem rapidinho, o Platão ele traz um exemplo de pessoas que vivem numa caverna, que veem sombras na parede dessa caverna e acham que aquelas sombras são a realidade. Mas aí uma pessoa acaba se aproximando da entrada da caverna, vê que aquela projeção não corresponde à realidade e tenta comunicar às outras, que aí provavelmente vão reagir com violência, né? Então ele traz esse conceito para toda aquela questão do domínio da Matrix e tudo mais, né? Então, o filme, sem dúvida, ele é extraordinário. Tem, bom, o Keanu Reeves fazendo o básico, como ele sempre faz, mas muito bem dirigido, né, pelas irmãs Wachowski. Você tem a Carrie-Anne Moss também, né? Então, clássico falando absoluto. das irmãs, não sei se vocês iam comentar, né? Elas são mulheres transgêneros, né? Isso, exatamente, são transgêneros. Na época que elas dirigiram o filme, elas ainda eram identificadas como irmãos Wachowski, né? Então, Isso. logo depois... Andy Larry. E isso fica bem claro até na história mesmo, né? É uma construção, assim, uma junção de várias referências, né? Assim como o Rodrigo falou, né? Então, essa parte Sim, mais questão cultural, do Alice histórica e do País das filosófica, Maravilhas, né? até eu fiz as anotações aqui, né? Que faz muita relação, né? Exato. Com a história, né? E, inclusive, dessa questão de se ocupar outro corpo, né? Porque eles são de uma Isso. forma quando eles estão fora da Matrix, Zion, e quando eles estão dentro da Matrix. E até as referências visuais, né? Que eles usam tudo roupa de couro, roupa preta, assim, e tal, né? Então, tu vê que é uma coisa bem da noite LGBTQI+, assim, de quando eles vão nas festas. Então, tem toda essa Sim. referência, assim, né? Quando tu vai assistir, né? Exatamente. Mas antes, então, de passar pro segundo filme, que vai ser lá em 2003, também eu queria recomendar, eu gosto muito do canal Meteoro Brasil, já que o Sandro comentou de outros canais, né? E eles têm também lá sobre a filosofia de Matrix, né? E eles falando sobre isso, e nesse vídeo eles questionam ali sobre essa questão de os seres humanos viverem, então, em uma realidade, ficar dentro de uma realidade virtual ali, né? Versus a realidade real, que ele também faz esse contraponto lá, o Zion, que seria a realidade mesmo. Depois a gente pode até discutir sobre isso, inclusive agora no segundo filme. E a Matrix em si, né? E eles colocam lá, então, um questionamento se daqui a pouco, se a gente vive em uma realidade como a Matrix, ou se isso é possível em algum momento ao longo da história humana, né? Então eles falam de um pesquisador lá, que eu não vou lembrar o nome, mas procurem lá, então, o canal Meteoro Brasil, a filosofia em Matrix, e eles vão falar que existem 3 possibilidades quanto a essa realidade virtual, né? Então, resumidamente, eles vão colocar que ou a história humana, ou digamos que uma sociedade, ela vai se extinguir antes de chegar numa realidade como essa, né?
ou ela vai chegar numa realidade como essa e vai optar por não utilizar esse tipo de digamos assim, de simulação virtual, né? Ou a gente já vive em uma simulação como essa e não sabe, né? E dentro dessa pesquisa digamos assim, dessas possibilidades que esse pesquisador levanta, são as únicas 3 possibilidades, né? Então fica aí para vocês pensarem em qual delas é que a gente tá, né? Se a gente não chegou lá ainda, se a gente optou por não ter essa realidade ou se a gente já vive nela, né? Tá, mas dentro dessa realidade que tu fala é as máquinas controlando os seres humanos, no caso. Não com o tempo. necessariamente, pode ser uma coisa tipo o Jogador Número 1, não sei se já assistiu o Jogador Já. Número 1, onde, digamos, a sociedade como um todo, as pessoas optam por ficar numa realidade alternativa, que a realidade, a vida real é tão ruim que eu vou viver numa realidade alternativa, né? Ou que a gente vive dentro de um videogame, até lá no quarto filme vai se fazer muito esse questionamento, mas a gente chega lá depois e discute no quarto, então, né? Então em 2013 a gente vai ter a continuação, que é o Matrix Reloads. Foi feita as 2 continuações junto, né? Tanto o Reloads quanto o Revolutions vão ser lançados em 2013, um no início do ano, outro mais pro final do ano, né? E as 2 continuações também tiveram uma recepção diferente, assim, o Reload até não é tão criticado dentro da crítica cinematográfica, né? Mas o outro já vai ser, né? Mas então a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira continuação, que é o Reloaded, e o consenso da crítica diz assim: embora seus temas inebriantes sejam um afastamento de seu antecessor, Matrix Reloaded é uma sequência digna, repleta de emoções amigáveis, ao cinema, a pipoca, que ficou a tradução aqui, né? Ele vai ter uma nota um pouco mais baixa, então, que é uns 73%, 7,3%, né? Esse, então, como ficou como responsabilidade do Rodrigo comentar primeiro, acho que ele reassistiu ontem para poder falar, né? Isso. Bom, primeira coisa que a gente vê no filme, no Matrix Reloaded, é que as irmãs Wachowski, elas sentiram o peso da responsabilidade de dar sequência a um filme que... Ele ganhou, acho que uns 3 ou 4 Oscars no primeiro filme, né? Por aí. Isso, que foi um sucesso absoluto de crítica, de público. Tem uma série de referências, como a gente acabou de falar, essas referências filosóficas. Ele integra ficção científica, artes marciais, tudo isso, e faz aquela salada que no primeiro filme era muito bem equilibrada. Mas no segundo, embora tenha sequências interessantes, como a conversa do Neo com o arquiteto, né, que é interpretado pelo Harold Perrineau Jr., se não me engano, você tem a aparição da Mônica Bellucci, que é uma musa, né? Para muita gente, pessoas mais experientes como eu, né? Tem ela como uma musa. Ela interpreta a Perséfone, né, no filme. Você tem algumas cenas também que são marcantes, como aquele combate do Neo com centenas de cópias do Agente Smith, né? Que é uma cena bem feita, assim, apesar de algumas vezes ficar também, como o Sandro falou, ficar evidente o uso de computação gráfica, mas são cenas muito bem dirigidas, muito bem executadas, só que, no caso, como a gente vê que é a gente percebe no filme, não sei se os colegas vão concordar, que é bem aquele filme do meio de uma trilogia, né? Ele não termina de forma conclusiva, especificamente, e te traz uma série de questões, assim, de dúvidas que, teoricamente, serão respondidas no terceiro filme da série. E, claro, ele tem também aquela sequência da perseguição de carros e tudo mais, né, que também foi muito bem produzida, mas aí a gente já vê um detalhe que, digamos que o aspecto visual e dos efeitos, né, das cenas de ação, dos efeitos especiais, acaba se sobrepondo à história, acaba não ficando tão bem equilibrado quanto no primeiro filme, né, no caso. Então, como diz ali o consenso da crítica, e eu concordo, né, do Rotten Tomatoes, é um filme digno, é um filme bem produzido, mas que acaba não alcançando o status de clássico do primeiro filme da série, né? E aí, Dal, o que tu acha desse aí? Concordo, o primeiro filme é imbatível, né? O segundo filme, ele não tem aquele balanço que tem o primeiro, que o primeiro é bem dosado ali, a ação com a filosofia. Isso. E tudo tudo homogêneo, né? E no segundo filme tu já vê muita ação, daqui a pouco tem uma conversa filosófica ou com o arquiteto, ou com o Merovingio, que é o francês, que é um personagem que eu adoro muito. Esse, né? Esse é o segundo, o Reload. Esse mesmo. Exato. E daí o seguinte,
retomando então, esse segundo filme, então, eu acho ele espetacular na arte dele, porque ele continua, então, com a ideia de que a Matrix tem um filtro verde, né? A questão da arte, do óculos escuro. Pô, os caras lutam Kung Fu em cima de uma carreta em movimento. Então, Exato. esse tipo de ação Exatamente. que me encanta, apesar de, né, como o Rodrigo falou ali, a filosofia ela se perde um pouco, é meio confusa. Tem algumas conversas, que nem a do arquiteto, que é um absurdo. Se não pausar ali, não tentar processar, tu não entende aquele diálogo. Mas é um filme muito bom, é um filme que é digno da sequência, Sim. e é um filme que ainda tem a essência Matrix, ou seja, ele conserva a essência do Matrix do primeiro filme e dá uma continuidade legal, entendeu? Em relação à ideia do escolhido, que seria então uma referência então a Jesus Cristo, então, dentro da proposta da direção e do roteiro. E ele conserva tudo aquilo. O romance também é bem dosado, ou seja, Sim, a sem questão dúvida. da Trinity ali, o papel dela, o papel do Morfeu, é super, super bacana. E eu acho que ele expande bem a franquia, né? Ele tem um papel de expandir bem a franquia. E sim, claro, a gente compara sempre o 2 com o 1 quando a gente olha o segundo. Mas se tu pegar e afastar um pouco o primeiro, que é um clássico absoluto, e olhar só o segundo, ele tem muita coisa boa, assim. Se tu analisar ele só, se tu ver ele só como um filme de ação, tu vai encontrar muita coisa muito acima, assim, do que hoje tem no mercado. Ou seja, uma ação muito diferente. Hoje em dia, tu pensa em ação, tu vê Velozes e Furiosos, vê, sei lá, Transformers, vê umas coisas muito genéricas aí. Isso. Ou o filme da Marvel, que o Maria gosta, eu já não sou muito fã. Mas então, eu acho que o 2, ele também envelhece muito bem e as cenas de ação são muito marcantes, assim. Os diálogos também são bons pra quem quer extrair a filosofia. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito. E aí, Bom, Sandro, lembra eu não alguma coisa assisti, desse? não tive tempo de assistir, né, de novo, né, e eu tenho uma memória um pouco atrapalhada aí, né, mas eu me lembro da cena de perseguição, aquela com o caminhão ali, Isso. realmente aquela cena ali foi muito bem dirigida e gravada, né. Agora, o que o Hidalgo falou ali, é difícil, né, uma sequência, são poucos filmes que a sequência, né, o filme seguinte é tão bom quanto o primeiro, né. Batman. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Ele consegue ser melhor que o primeiro. São alguns exemplos. Eu poucos. que gosto muito de filme de terror, né? Eu sempre me lembro muito da Hora do Espanto 2, né? Ah, que Pra é melhor do mim- que o primeiro. Pra mim né? é muito melhor do que Sem o primeiro, né? Isso. Então, assim, são poucos filmes, né? Tem esses casos aí, né? Então, como o primeiro já foi muito bom, foi revolucionário, eu acho difícil, né? Superar, né? Mesmo que seja no segundo, né? É, uma coisa que eu percebi só, desculpe, mas dando uma relembrada, assim, tem uma das outras cenas que eu achei marcantes no segundo filme é aquela festa na caverna, Muito bom. né, que tem também aquela parte da relação sexual entre o Neo e a Trinity, né. Na festa da caverna parece que tem também uma pegada, assim, um pouco, tipo, contemplar o público LGBTQIA+, também, né. É, pelo que eu é lembro. bem rave, assim, né? aquela Isso, festa. exatamente. Então é uma outra sequência que eu achei bem legal, assim, dentro do filme. Mas agora, às vezes a gente vê algumas críticas, ou até seja de podcast, ou até de alguns críticos falando assim. Eu não sei o que queriam a mais nesse segundo filme, assim, pra alguém falar que ele é ruim, ou que nem a gente escuta muito falar que é caça-níquel. Não deviam ter continuado Matrix, porque o primeiro já era perfeito, não precisava das Todo mundo continuações. espera uma sequência, não Fizeram adianta, só pra né? continuar. E foi feito muito bem, né, cara? E eu assisti semana passada de novo, assim, cara, e é uma felicidade assistindo, né? A gente tá tão acostumado a ver, que nem os filmes da Marvel mesmo, eu adoro e tal. Mas já são 20 mais do vários mesmo. filmes, né, cara? Tu Deixa vai eu fazer uma cansando da reclamação. O fórmula, Felipe né? me boicotou. Ele disse pra mim que era pra analisar o filme 4 só. E eu que tive a iniciativa de assistir o primeiro Assistiu o ontem. primeiro. Daí. Não, mas é que cada um ia ficar responsável por um filme. Esse é o do Rodrigo, né? E aí tá. só meio que complementando, assim. Então, cara, é que o primeiro é uma obra-prima, um filme Sim, fora da sim, curva, tem o sem fator dúvida. novidade, todo filme com fator novidade também, né? E que nem o Hidalgo comentou ali que o Batman, o segundo filme do Cavaleiro das Trevas, então é melhor porque teve um fator de acrescentar um ator excelente, que teve uma inspiração no fazer o filme ali, né? Mas esse aqui, ele vai expandir o universo da forma que a gente queria ver fora da Matrix, né? Então, ele vai mostrar isso e eu acho que não tem o que melhorar nesse filme, assim, né? Se melhorar, mais estraga o que eu acho que vai acontecer no 4 ali, inclusive, mas a gente vai chegar nele ainda, né?
A única coisa, então, que eu acho que eu já deixo aí pra discussão, se quiserem debater agora ou depois, é que quem estiver nos assistindo é com spoilers esse episódio, né? Tem um determinado momento nesse filme que o Neo vai utilizar, bem no final, ele vai utilizar os poderes fora da Matrix, né? Zion. E daí eu queria um pouco a visão do Hidalgo aí de por que ele acha que isso acontece, assim, se eles ainda... Se Zion também é uma Matrix, ou o que tu acha que acontece naquele momento ali? Bem, a premissa de Matrix é que existe um escolhido. E esse escolhido vai libertar Zion, certo? Só que no diálogo do Neo com o arquiteto, no segundo filme, o arquiteto fala que aquilo já aconteceu algumas vezes, são 6 ou 7 vezes. Então ele é a sexta ou a sétima versão de um escolhido. Então não é a primeira vez que aconteceu isso. Agora, ele utilizar os poderes fora da Matrix ou em Zion significa então que a própria Zion seria uma extensão. Que ele não teria como utilizar um poder no mundo real. A não ser que ele seja um escolhido que não seja dentro do cronograma da Matrix, daquilo que eles estão, que as máquinas programam. Então, nesse sentido que eu acho que Zion também, teoricamente, teria que ser uma parte da contenção, né? Ou seja, na verdade, para sair da Matrix, teria que também sair de Zion. Nesse sentido. É minha opinião, pelo menos. Muitas vezes que eu lia crítica, escutava o podcast e tal, esse era um dos pontos que se colocava assim, não tem uma explicação pra isso, viu? Os caras reclamando assim, né? Primeiro é que não precisa ter explicação, né, cara? Só de acontecer aquilo ali, deixar no ar, pra deixar o público em dúvida, será que Zion ainda é uma Matrix ou não? Já é excelente, já é uma jogada de mestre fazer isso, assim, né? Mas eu fui um pouquinho mais a fundo pra ver o que aconteceu. Então eu não achei nenhum vídeo ou crítica que falasse sobre isso, mas encontrei discussões de fóruns, de fãs, assim, comentando e tal, né? Quais seriam as possibilidades? Uma de ser uma Matrix, continuar sendo uma Matrix, né? E tu colocou isso que já aconteceu mais de uma vez, né? Então ali já era a sexta ou sétima vez que estava acontecendo, de ter o escolhido e tal. Vai ter toda essa discussão do Neo ser... também meio humano, meio máquina, exatamente sendo colocado para dar esperança ali, né, para os seres humanos continuarem, né? Inclusive os humanos de Zion também eram escolhido um grupo uma quantidade específica de pessoas para recomeçar Zion, para se alimentar da ideia de que virá um escolhido depois, para aqueles que então saírem da Matrix, né, saírem no caso, entre aspas. E daí nos fóruns de fãs eles estavam discutindo que dentro dele ser uma construção meio máquina, meio humano, assim, por que o Neo não pode ter o Wi-Fi e ele mesmo desativar as máquinas quando ele tá ali fora de Zion, né? Então pode ser o mundo real, só que ele tem uma conexão com as máquinas, né? Tanto que ele diz, eu tô sentindo alguma coisa diferente nelas, né? Ele usou o Wi-Fi dele e desativou elas naquele momento ali, ou um pulso eletromagnético, né, e tal. Mas só porque esse é um ponto que se discute muito e ainda se utiliza como defeito quanto o filme, por não ter explicado isso, né? Mas então eu acho bastante interessante que tenha ficado essa discussão. Mas nesse sentido o Neo não é humano, então... Ele seria meio humano, meio máquina, uma construção. Até no 4 vai mostrar um pouco mais disso, porque ele vai ser reconstruído, assim, né? E então, como ele tem essa conexão com as máquinas, né, ele tem o poder de desativar elas no mundo real ali, né? Então ele utiliza, digamos que o Wi-Fi dele se conecta nelas e derruba elas ali, né? Então ele tem uma conexão Wi-Fi com as máquinas, digamos assim, né? Sim. Uma conexão sem fio e consegue desativar elas. Ou até um pulso eletromagnético, né? Então ele seria meio Android, então, né? Entendi. Essa Posso fazer uma pergunta? Diga. Eu vi um crítico falar sobre o Matrix Reloaded e, de acordo com a interpretação dele, o arquiteto teria sido o primeiro escolhido. Eu não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam ou não. Como é que tem essa questão do arquiteto e dos escolhidos e tal. Eu até achei que no quarto filme, quando a gente for falar sobre ele, foi uma das coisas que faltou, né? Porque já não tem mais a figura do arquiteto, eles vão utilizar um analista ali e tal, né? Depois a gente fala sobre isso, mas eu não interpretei dessa forma, pelo menos as duas vezes. Foram mais de duas, mas as duas vezes que eu sentei e assisti do início ao fim, não me pareceu assim, até porque a figura do arquiteto é uma figura meio incógnita mesmo, né? Sim. A gente muito misteriosa, assim, então pelo menos não ficou claro pra mim quando ele me parece um procurador das máquinas, assim. A Matrix foi construída assim, não deu certo, nós tivemos que botar, porque na verdade, pelo que o arquiteto fala, foi construída uma Matrix sem problemas, né? E daí, no caso, o ser humano não aguentava aquilo ali, daí eles começaram a inserir a ideia de que o mundo realmente é irregular e tal, pessoas têm as dificuldades delas, no sentido... O próprio agente fala isso também no primeiro filme, né? Sim. Ele fala que não é que tinha um mundo perfeito e não deu certo, né? Tiveram que inserir o problema para ter essa dualidade para o ser humano
continuar gerando energia, que esse é o objetivo, né? Usar o humano como pilha. Mas só mais uma curiosidade, vocês citaram, né? A cidade de Zion, né? Que vem do Sião, né? Que é conhecido como a cidade de Jerusalém, né? Então, mais Isso. uma referência religiosa aí, né? E então a gente vai ter a continuação, que encerraria a trilogia, né, antes de vir esse quarto aí de 2021, que é o Matrix Revolutions, que foi filmado, como eu disse antes, junto lá em 2003, né, então é um filme só que eles dividiram em duas partes praticamente, só que essa segunda parte, então, pra crítica, é o que mais detonam, né, tanto que o consenso de crítica vai dizer assim, ó, uma conclusão decepcionante para a trilogia Matrix, pois personagens e ideias ficam em segundo plano em detrimento dos efeitos especiais. Então eles estão dizendo que é um filme que tem mais efeitos especiais e que é mal escrito, não foi feita uma boa conclusão, e a nota vai ser de 35%, 3,5%, né? Esse ficou responsável pra mim comentar aí, eu assisti ele semana passada de novo e eu acho totalmente injusto, assim, né, cara? Como eu disse, né, tanto o público quanto a crítica é muito exigente, né? Então, se faz um filme excelente, fora da curva, não tem como repetir aquilo, né? Então elas tiveram ali uma epifania, construíram muito bem, tanto o roteiro, as referências, tudo que coloca. Tinha que fazer continuações, seja por questões de mercado e porque é um universo que merece, né? Até pra explicar, né? O segundo, né? Até também pra explicar, e porque a gente queria ver mais daquele universo. E se alguém citou Velozes e Furiosos, esse Velozes e Furiosos tem 9, 10, 11 filmes, pô, por que Matrix não pode ter 20, 30, né? Pra mim é um ranço que fica, assim. Podia ser melhor escrito? Podia, mas é a visão delas, é o que ela... É que a régua tá lá em cima, né? Exato. O primeiro é muito bom e a régua tá lá em cima. Não pode comparar lá com o primeiro, senão é claro que ele vai sair perdendo, assim, né? Compara o 2 e o 3 com outros filmes que a gente vê por aí, né? De hoje, com toda a tecnologia que tem, né? E o 3 ele poderia ter um final mal escrito, e é o que não acontece. Eu acho o final excelente, assim, acho até emocionante tudo assistir de novo. Gostei muito de como o filme fecha, assim, então eu acho muito injusto a forma como eles colocam e dar uma nota dessa e a crítica ter detonado e achar que o filme é só caça-níquel. Eu acho que não é um filme muito bem feito, assim, eu acho que se for comparar com filmes Marvel mesmo, assim, hoje que a gente tem as continuações e filmes que tem notas excelentes, ele é melhor do que muitos filmes, né? Então é isso mesmo que tu tá colocando, né? Se tu for comparar com o primeiro, que é obra-prima, é claro, qualquer filme vai perder pra ele, né? Mas se tu for comparar com outros filmes, continuações, é uma continuação muito bem feita e é um ótimo fechamento, assim, pra trilogia. Se a gente for comparar já com o 4, por exemplo, eu já acho que é uma obra-prima, né? Mas a gente vai comentar depois, mas queria saber de vocês. Então, esse foi um bom fechamento pra trilogia. O Hidalgo, acho que gosta desse filme, né? Que tu acha desse Eu gosto também, ação de alta qualidade, a Guerra das Máquinas ali contra os humanos de Zion ali, muito bom. Eu gosto também das cenas de ação na chuva, no final, são muito boas. E os diálogos do Smith são poucos, mas os diálogos do Smith com o Neo são muito bons também. Eu acho que de alguma forma ela traz a essência assim daquela dualidade. Tanto é que a ideia é com spoiler, né? Sim. A ideia é que não tinha como o Neo vencer do Smith. Ele acabou absorvendo ele, na verdade, né? Foi o que aconteceu. Ele absorveu o Smith, ou seja, o vírus, o Smith é um vírus dentro da Matrix, ele estava se espalhando, não tinha como, e o Neo absorveu ele. E daí por isso que as máquinas de repente deram, né? Pô, a gente não consegue com esse vírus. Volta pra Matrix e resolve aliás, isso. Acontece eu não revi, né, o terceiro agora, né? Mas acontece no primeiro também, né? Que ele entra dentro do corpo do Smith. Desse Smith, meio que o né? contrário, Ele né? absorve também, Nesse né? o Neo vira um Smith, né? Sim. O Smith transforma ele num Smith. Todo mundo dentro da Matrix acaba virando o agente Smith, né? Mr. Anderson. Muito bom, né? Então, nesse sentido de o Smith ser um vírus dentro da Matrix, onde a Matrix, as próprias máquinas perdem o controle daquele vírus, tem que alguém conter aquilo ali, e o Neo, então, cumpre a ideia da profecia
Então, e salva Zion, né? Um fechamento que eu acho que é bem digno, a ação é muito boa, e quem reclama, só pra ver esse filme, só pela ação desse filme já vale a pena, não Sim. precisa, a ação dele, nele mesmo, ele já é um entretenimento de alta qualidade. Então eu gosto muito disso, e acho que é um fechamento muito bom, e assim, essas notas do Rotten Tomatoes não tem, né? É uma coisa assim que não fecha com a realidade, né? Eu acho que pra quem é fã, tá aqui, ó, até não mostrei, vou mostrar na câmera aqui, ó. Revolutions. Cara, assistam, dê um crédito pra esse filme. E eu queria também citar a cena aquela que, se o Neo, como tu disse, ele é parte máquina, ele consegue enxergar, então quando ele tá cego, o Smith. E se o Smith é um vírus, o que um vírus tá fazendo no corpo de um humano fora da Matrix? Pensaram sobre isso também? Faz sentido o que eu tô falando agora? Porque o Smith sai da Matrix, vai para um corpo de um humano em Zion. Então aquilo ali, se ele é um vírus digital, uma coisa tecnológica, um vírus de computação, não tem como ele entrar no corpo de um humano. A não ser que a gente abra o conceito para espiritualidade, alguma coisa assim. Então o Zion tem que ser parte da contenção. Zion tem que ser parte da Matrix. Se a gente levar em consideração que boa parte do corpo humano, especialmente o cérebro humano, também são sinapses, são impulsos elétricos, daqui a pouco ele é um programa que infecta o cérebro humano, digamos assim, né? Porque ele é um vírus que é um programa de computador, daqui a pouco ele expandiu para infectar até cérebros humanos, entendeu? Mas como é que ele vai sair da Matrix sozinho? Mas mas é que o primeiro que ele infecta tinha a conexão aquela neural com a Matrix, né? Ele sai dessa forma, né? E aí depois ele vai passando de um humano para outro, né? É mais ou menos como se fosse um vírus de RNA, né? DNA, assim, alguma coisa assim, né? É a minha interpretação de quando eu assisti. Ah, entendi. E eu acho que isso é que vem a dar mais crédito. Ele sair da Matrix eu acho muito bacana, assim, né? Mas que nem vocês colocaram, essas cenas de ação aí na chuva ali e tal, é muito bem feito, né, cara? Muito legal, é. E, inclusive foi o único que na época eu consegui assistir no cinema, assim, né? E a experiência de cinema é excelente pra mim, é o que vale, né? Se tu vai no cinema e te impressiona com o que tu tá assistindo, né? Eu gostaria hoje que eles fossem relançados em IMAX, pra poder ver em IMAX os três, assim, seria uma experiência ímpar, né? E aí, Rodrigão, quer comentar mais alguma coisa? Bom, só mais um detalhe assim que reforça esse aspecto da inspiração das irmãs Wachowski com o cristianismo, né? O próprio nome Trinity, ele significa Trindade, né? Que daí já se refere à Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Sandro comentou, né? E sobre o filosófico, ele também tem a obra Simulacros e Simulação, né? Que tem uma hora que no primeiro que o Neil pega, né? O livro ali, que também fala, né, que é um tratado filosófico onde defende que vivemos uma sociedade onde os símbolos, representações abstratas de alguma coisa se tornaram mais importantes do que a realidade concreta, que é bem o que trata o filme, né? Mas tu gostou do filme, Rodrigo? Olha, eu Não. vou discordar um pouquinho de vocês e vou fazer um pouco... Eu tendo a concordar um pouquinho mais com o que diz o Rotten Tomatoes, porque apesar de ter as boas cenas de ação ali, as sequências na chuva que são muito bem coreografadas e tal, mas no meu entendimento, faz um tempinho que eu vi, tá? Fica um pouco irregular aquela distribuição entre as cenas de ação, as cenas de diálogos e o videogame ali, os momentos de videogame que aparece a invasão das máquinas, tudo que eu li, sabe? No meu entendimento ficou um pouco mais irregular, assim, eu não digo que seja um filme ruim, mas eu acredito que dos três, quando era uma trilogia ainda, foi o que, no meu entendimento, foi o mais irregular, assim. Comparado com ele mesmo, tu acha que ficou bem abaixo dos outros dois, no caso? No meu entendimento, pelo menos na época que eu assisti, ficou, né? Eu de repente, eu assistindo hoje, eu posso ter um entendimento diferente. Mas na época, assim, eu achei um pouco mais irregular, assim. Embora muitas qualidades tenham sido mantidas, né? A própria questão da atuação do Hugo Weaving e tudo mais, né? Que o cara se consolida naquele papel. Eu não sei se vocês lembram desse ator naquele filme Priscila, Rainha do Deserto, Sim, de 1994. Nossa. Que tá um cara completamente bom, diferente ali, cara. Aí tu fica pensando assim, como é que aquele cara pode ser uma drag queen naquele filme e ser um perigoso, né, sistema disposto a destruir a humanidade. Assim, É bem muito possível bom, que ele né? até tenha sido escolhido também pela temática, assim, né? Porque Sim. como a gente já comentou. Mas então agora, como o Hollywood, aí, a indústria cinematográfica tem continuado tudo, eles resolveram dar uma continuação pra esse filme, né? Muito vinha se discutindo,
fazer a continuação de Matrix, né? Então agora em 2021 vai sair foi lançado o Matrix Resurrections. O consenso da crítica vai dizer, então, se falta o ofício original do original, Matrix Resurrections revisita o mundo da franquia com sagacidade, uma perspectiva oportuna e coração. Apesar de que a nota ficou aí 63%, um 6,3%, mas a crítica, né, em média, os críticos que foram utilizados para fazer o consenso gostaram do filme, né? Então esse ficou responsável pro Sandro começar a comentar ele. Cara, eu assim, quando eu assisti, eu já antes de assistir o filme, né, eu não me importo muito com os spoilers, né, eu já tinha visto os comentários e assistiu, né, no caso o Peter lá e o Lokia também, que eu gosto de assistir bastante. O Peter disse que o filme está sendo injustiçado, né, que por causa da comparação com o primeiro, né. Ele é um filme diferente dos anteriores, né, com uma ideia diferente, até porque o momento das diretoras, elas eram diretoras, né, roteiristas, não sei. Diretoras. Agora, nesse é só uma delas. Só Uma delas, a outra não quis participar. Elas estão vivendo um luto, né? Uma delas nem quis participar por causa disso. Então o filme retrata, assim como os outros retrataram, né, o momento delas, esse também, né? Se tu olhar, parece ser um filme mais depressivo, né? Isso. O próprio Neo, né, foi muito criticado, né, o personagem e o Keanu Reeves, né, por ele estar assim, meio mais paradão, parece, no filme. Realmente, ontem eu assisti de novo o primeiro e vi a diferença, né. Eu não sei se ele tinha que fazer que nem o Will Smith, que assistiu aquele, quando ele fez aquele filme que ele era mais jovem e mais velho no mesmo filme, ele assistiu os filmes dele antigo para ver como é que ele era, como é que ele agia mais jovem. Claro que qualquer um de nós aqui, se a gente se olhar há 20 anos atrás, a gente vai ver, pô, eu era diferente, eu agia diferente, né? Eu tinha mais energia ou menos, não sei, mas a gente era diferente. Então talvez seria, não sei se ele fez isso, mas talvez ele teria que sentar e assistir o primeiro filme dele para ver como é que ele era, né? No coisa, porque ele tá bem. Ele é um ator já meio sem expressão, né? Ele não dá pra dizer que ele é um ótimo ator. Ele é um bom ator para filmes de ação. Isso não influencia na performance do filme. Tá aí o Arnold Schwarzenegger pra dizer, o Sylvester Stallone tem filmes bons e eles não são considerados bons atores, né? Mas eu acho que isso foi uma das coisas que influenciou o momento delas, né? Que o filme ficou muito assim, água morna, né? Os próprios filmes do Keanu Reeves agora, aqueles do John Wick, né, que tem 3, a ação é muito bem feita. Né, sim, tu vê e tu vê mais, assim, né, energia nele, né? Eu não sei se algumas pessoas disseram que ele não estava muito afim de fazer o filme, que ela chegou até a surgir essa história também, que ela não estava muito afim de fazer o filme, mas como disseram que iam fazer de qualquer jeito e iam passar para outra pessoa, ela não quis deixar isso acontecer. E aí fez um filme de má vontade. Eu sinceramente não acredito que uma pessoa vai fazer um filme todo, né, contra a vontade. Eu acho que muito mais a ver com o momento dela, né? E eu achei assim, o filme é um bom entretenimento. Dá para assistir, né? Dá pra ir no cinema assistir e tal, mas não é um filme que eu veria de novo. Vou sentar pra assistir de novo o filme, né? Mas pra dizer que é horrível, como eu vi, eu leio os comentários também, né? Quando eu assisto os vídeos lá deles, as pessoas baixando a lenha, que era um filme que não podia nem fazer parte dessa trilogia aí, que eu vi até a gente comparando com telenovela, né? Por causa da questão que enfatizou mais a questão do romance entre o Neo e a Trinity. Aliás, eu queria dizer, ele falou ali da musa do segundo filme, né? Eu nunca achei ela, assim, uma mulher muito bonita, né? Não lembro o nome da atriz, mas... Karen Moss. Mas, assim, é impressionante como ela parece que não mudou quase nada, né? Não envelheceu, não envelheceu, cara, porque tu olha o Keanu Reeves, muita gente elogia e tal, mas, né, principalmente as mulheres, né? Mas eu acho que ele envelheceu bastante, né? Dá pra ver ele tá bem, com né? o cabelo mais comprido de barba. A fisionomia dele, assim, tá bem mais, né? Mas ela não, é impressionante, assim, ela não mudou muito, né, cara? Então, eu acho, assim, que... Eu acho meio injusto, assim, querer comparar, né? É um outro filme. É um outro filme, na verdade. Agora, claro, os fãs, eu não sei qual é a opinião vou ver o Hidalgo falar aí, né? Os fãs inveterados aí da trilogia, né? Pode realmente achar ruim porque vê que é um filme que não é
a mesma coisa que a trilogia anterior, né? É uma outra realidade. Eu acho que também o tempo é diferente, né? Tem que pensar na questão de quem vai assistir hoje. A gente não pode esquecer que tudo é comercial. Né? Não dá para só querer agradar os fãs, né, daquela época, porque eles querem que também vá os jovens hoje de 15, 16 anos, 17, assistir o filme também, né? E se tu fizer de repente o filme como era naquela época, talvez não agrade tanto, né? Talvez os jovens vão procurando mais alguma coisa parecida com os filmes da Marvel, sei lá, né? Então tem tudo isso, né, que eu acho que tem que ser levado em consideração, né? Os efeitos eu acho que não deixou a desejar, mas as cenas de luta foram bem menos, né? Teve bem menos cenas de luta, né? Então acho que isso aí foi uma coisa que faltou bastante no filme, né? Como toda produção cultural, cada um se relaciona de uma forma, né? Eu, se tivesse visto no cinema, eu sei que eu teria gostado mais, mas o Hidalgo viu no cinema, não viu? Tive essa decepção. Uhum. Eu não quis... Felipe, eu não quis dizer que eu não tinha assistido no cinema, porque todo mundo vai saber que tu pirateou o filme, né? Sim, é. mas realmente, eu acho que se eu tivesse pago pra ir assistir, talvez eu fosse ficar de repente tem uma assinatura HBO Max dos Estados Unidos com VPN lá e tal. Nem lá chegou ainda. Lá no HBO Max foi lançamento simultâneo, né? Só que foi. no americano. Aqui vai sair no final do mês agora também. Isso. Já vai sair, né? Porque a Warner, né, que é da HBO, tá lançando todos os filmes que saem no cinema em 2021, saíram também ao mesmo tempo no HBO Max americano, né? Sim, ninguém vai no cinema ver o filme da Warner, né? E no Brasil é com daí um mês e pouco de diferença, né? Mas o Hidalgo assistiu no cinema, então, e gosta muito do material original. Talvez no cinema o impacto seja maior, né? Sim, não sei lá, né? Mas vamos ver como é que ele se relacionou, então, com essa. Cara, Matrix 4 é um absurdo, assim, pra quem gosta da franquia, é um filme que detestável, assim, não tem como tu encaixar aquele filme dentro da trilogia original, porque ele não conversa com a trilogia original. Ele não tem a Oráculo. Simplesmente tiraram o Oráculo, certo? Zion não existe mais. Como é que é? Aio. Aio. Zion não existe mais, é Aio, tá? Os caras ficam lá plantando morango. Plantando morango com as máquinas. Então tem máquinas amigas dos humanos. Toda a trilogia, toda essa guerra que aconteceu no Revolutions lá contra as máquinas, e agora estão de amiguinho com as máquinas. Como assim? Tem algumas máquinas que são amigas, né? Poxa vida, máquina amiga dos humanos. Então, tipo, eles ficam lá plantando morango com as máquinas. Pô, daí é um negócio meio maluco. Daí o que acontece ali na... Como é que é o nome dela? É a Jada Smith, né? Que é a personagem. Niobe. Niobe. Isso. A Niobe, ela fala pro Neo assim, não, é que na verdade o Zion sucumbiu porque eles não quiseram aceitar as máquinas. Sabe? Trazer isso pro mundo das máquinas em Matrix é meio punk, assim. E não teve construção que nos convencesse de que aquilo acontecesse, né? Exatamente. Foi muito superficial e jogado, assim. O filme começa, não sei se vocês repararam isso, começa com a Bug ali dentro do jogo do Neo. Vocês repararam isso? Ou seja, ela tá dentro de uma parte do jogo do Thomas Anderson, no caso. Isso. Ou seja, ela tá no videogame dele. E essa Matrix, que era um upgrade, ela permite que não só o Thomas Anderson, que é o Neo, monte o próprio jogo com as ideias que ele já da vida que ele teve em outras versões da Matrix, como permite que ele crie uma pasta separada e que uma pessoa de fora entre nessa pasta para ver o que está acontecendo ali, para ter acesso ao Morpheus, que é uma reverberação do que ele criou. Então tipo assim, é bizarro esse upgrade da Matrix deixar. Não sei por que cargas d'água, a Bug tá lá, ela tira o Neo da Matrix, também não sabe por quê, não sabe se ela tá com uma missão, ela simplesmente quis fazer isso deliberadamente. Quando ele sai, a Niobe prende ele, que é mais absurdo, então, ele tirou da Matrix pra prender. Quando prende, como é que é o nome dela agora? A Bug leva de volta pra Matrix pra criar uma missão absurda de tirar a Trinity de lá de dentro. Ou seja, qual é a premissa do filme? É tirar o Neo ou pra quê? Tiraram o Neo pra prender o Neo. Prenderam o Neo decidiram levar de volta pra Matrix pra soltar a Trinity. E a missão virou salvar a Trinity. E o filme termina, só pra dar a palavra pra vocês, termina que a Matrix nova tá utilizando a força do amor
pra gerar energia entre os dois. E eles voam com a força do amor. É um absurdo isso, não tem condições. E não é contra a Trinity, não vai ser poderosa e tal, mas quebra toda a ideia de o cara ser o escolhido, de ser diferente. Agora tem 2 escolhidos, na verdade. Daí não tem mais, entendeu? Então que fosse uma outra pegada, não tem porquê. E outra coisa, né? Poxa vida, eu sei que ele tinha contrato, tava fazendo John Wick ao mesmo tempo, só que o Keanu Reeves com barba, e, cara, nem óculos ele utiliza na Matrix, nem óculos. Não tem estilo, não tem nada, é uma coisa assim meio jogada. E tu olha aquele filme e pô, o que eles estão fazendo com isso? Não parece Matrix. Na verdade, ele era o John Wick, né? Sem aquela energia toda dentro da Matrix. Né? Por isso é aquela teoria, né? Que podia ser a história do John Wick com a Matrix, né? Porque ele é o John Wick sem energia, sem aquela energia que ele tem no filme. Né? Tem que fazer uma junção aí de 2 franquias pra tentar entender esse filme, entendeu? Porque, assim, eu acho que eu consigo entender o Sandro, tipo assim, ele é um filme que, por si só, ele é um filme 5, 6, tranquilo. Isso. Exatamente, Mediano. Ele é um filme ok, dá pra assistir, dá pra se divertir. Agora, se tu pegar esse filme e tentar encaixar na franquia, é tipo pecinha do Lego, aquela que não encaixa, sabe? Não, pera aí, isso aqui não tá... Porque não vai, cara, não funciona, parece que ele quebra toda a construção que foi feita na trilogia inicial. E uma coisa que eu falei aqui, que é uma crítica, que eu falei pro Felipe, inclusive, que ela, no caso a Wachowski, ela trouxe Sense8 pra dentro da Matrix, literalmente, não só os personagens, então os atores, né? Sense8 é o Sense8 da Netflix lá, quem já assistiu, traz aquela ideia pra dentro da Matrix que não é o local ideal. E Sense8 é uma baita de uma obra, eu já vi a primeira temporada, não vi o especial de Natal nem a segunda, mas é uma baita de uma obra, só que não é uma obra pra ser encaixada dentro da Matrix que não confere. Tá nesse filme? Ou é a Lana? É a Lily? É a Lily, se eu não me engano. É a Lily Wachowski. E tu acha que a outra fez falta? Não, junto, de repente? Eu acho que o Hidalgo quis dizer que ela fez uma coisa muito pessoal, né? Pessoal demais. Ela trouxe a filosofia dela pra dentro da Matrix. Claro, ela já tinha feito isso na parte da trilogia. Só que agora ela escancarou. E, tipo assim, ela fala no próprio diálogo do agente Smith com o Thomas Anderson, então, fala, a Warner vai fazer o 4º jogo com a gente ou não. Admite ali, né? Então ela pegou aquilo lá, eu vou fazer do meu jeito. Claro, ela tem lápis criativos muito bons ali dentro do próprio filme, só que ela tenta fazer Tem gente que até diz que foi meio preguiçoso o roteiro, né? Cara, aquela coisa assim, tem que fazer, tá, então vou fazer. Eu não acho que foi preguiçoso, eu acho que ela foi pretensiosa demais, assim, ou pretensioso demais, não sei como é que vocês estão falando, em querer usar metalinguagem de um subtexto, de uma alegoria, de uma... Cara, Matrix não é isso. Primeira coisa, Matrix tem que ter estilo, óculos escuro e filtro verde. Ela tirou isso do filme. Simplesmente arrancou isso. Não tem mais, né? Se tu tirar o Morpheus, esse Morpheus novo dessa trilogia, não faz falta nenhuma. Se tu tirar ele totalmente do filme... o filtro verde tem que... O meu pai, ele trabalhou na Vale e ele tinha aquele computador, né? Que aparecia a telinha verde ainda. Então era por causa daquela época, né? Então, uma das explicações que tem é essa, que como evoluiu, não poderia manter aquele fundo verde porque nem a informática, os computadores não trabalhavam mais com aquela programação com a aparência verde, né? Então por isso que a explicação que deram, né, que eu ouvi e eu que li em alguns lugares foi essa, que como evoluiu, se passou não sei quantos anos, né, passou muitos 60, anos. 60 anos. 60, né? 60. Então se evoluiu muito, então não poderia, ficaria meio estranho manter aquela ideia da tonalidade mais verde, né. Mas eu queria que o Felipe vai falar eu agora... sei que realmente perde a graça, também acho, mas a explicação... Eu queria entender que o upgrade é esse da Matrix, onde se permite o Neo fazer uma pasta separada dentro do jogo pra uma pessoa de fora entrar, ser resgatado e, tipo assim, a ideia de que o Neo e a Trinity tem que ficar próximos, mas não tão próximos que eles se encontrem pra gerar uma energia suficiente. Então, sabe, é a força do amor mesmo o negócio. Então, mas ela tá num momento mais romântico. É Love Story. Não, e tá tudo certo, porque eles fazem um casal bacana. Eles mandam muito bem nas cenas dos dois juntos. Isso é o que são tem de muito melhor, boas. né, cara? Os Sim, dois juntos. sim. A própria atriz que fez a Bugs também mandou muito bem. Mas, resumir a ela Matrix... foi muito elogiada, né? Porque Não, o resto do elenco, aqueles outros, tu nem lembra, né? Ela segurou o filme, Eu vi agora no primeiro, ontem eu assisti o primeiro,
assim, claro que os outros personagens não são tão importantes, mas tu lembra deles, né? Sim. Desse 4, e eu não lembro mais dos outros personagens. Isso eu vou deixar o Rodrigo falar pra depois eu falar, mas em resumo o que eu penso é muito potencial desperdiçado, podia ser uma coisa excelente, Isso, o eu material concordo base contigo, é muito bom. e Perder a muito- oportunidade, né? Com É. toda a tecnologia que tem agora de fazer um e filme depois bem eu falo melhor. mais, mas ela fez de má vontade. Vai lá, Rodrigo. De fato, o quarto filme ele se ressente da ausência do Lawrence Fishburne como Morpheus, do Hugo Weaving como agente Smith, né? Ele se ressente da falta dessas pessoas em termos de atuação, e a gente vê que é uma coisa completamente diferente do que a trilogia original tinha proposto, de fato, né? E eu assisti a noite passada o quarto filme, e claro que também deu aquela ideia assim de quando começa a chegar no auge, assim, acabou. Né? Tá, é isso, então daí eles saem, né, com spoilers, Voando. sai voando ali e daí termina. Né? Embora eu até acredite que o fato do Keanu Reeves estar um pouco mais apagado no filme talvez se deva ao fato do personagem ter envelhecido e também passado por questão de tentativa de suicídio, se não me engano, né? Isso é citado no filme no momento. Ele se matou uma das versões. Ele cometeu o suicídio, daí botaram ele de novo na Matrix. Botaram de novo, pois é. Naquela versão nova. Aí não sei se de repente isso aí acabou contribuindo para ter uma atuação do Keanu Reeves mais apagada e tal. Mas eu não sei, como vocês disseram, eu concordo com vocês, é um filme que no meu entender é ainda aquele 5, 6, sabe? Ele ainda funciona, embora tenha os defeitos bem evidentes, né? Embora tenha ainda as suas carências, tanto em termos de elenco quanto em termos de história, e o fato de não ter, assim, o aspecto inovador que a trilogia original trouxe, né? Principalmente o primeiro filme. E fez falta o ator, né, que fez vocês que sabem os nomes mais... O aí. Morpheus? Não, do outro, do Hugo agente, Weaving. Hugo Weaving. Hugo Weaving. Hugo Weaving. Fez muita Fez falta. falta, né? Aquele ator fraquíssimo, aquele outro colocaram. Eu até gostei dele, mas o contexto... Não gostei, cara, não achei- se o- não sei se é porque a comparação com o outro, mas... Meu Deus. Sim, não, na comparação. Na comparação, Os caras estão se esforçando, né, cara? E tu. É que ela fez sacanagem. O Felipe vai dizer que foi de sacanagem Ela mesmo. sacaneou eles, assim, porque tu não compara. Os caras são uns atores muito bons, né, cara? O Sim. Lawrence Fishburne e o Hugo Weaving, né? Exato. Aliás, bota os caras que tão se o outro ator esforçando, que fez o Morpheus é um cara bom, né? Aquele cara é bom. Os dois são. Mas assim, você sabe pronunciar aquele nome dele? Eu acho que ele é árabe, sei lá. Yahya Abdul Matthew. Matthew o sobrenome eu não sei, mas eu vi coisas excelentes com ele. Ele é bom ator, aquele cara. Ele fez o Eu último acho que Candyman não- e ele fez o Watchmen da HBO também. Muito bom, assim. Só que tu não pega um ator e compara com um consagrado, né? E ela fica o tempo todo botando as cenas do filme original Sim, ainda. aí é ruim. Que mesmo. ainda piorou a situação, assim, né? Mas resumindo, assim, cara, pra mim, o que aconteceu, né? A Warner ficou pressionando ela a fazer, né? Ó, a gente quer fazer um filme aí e tal. E ela, não vou fazer, né? Não, você tem que fazer, né? E a gente vai te pagar, tem que fazer. Insistiu, então ela disse, então vou fazer essa merda. Uma coisa que eu acho, assim, que foi uma crítica que eu escutei também, foi a questão dos flashbacks, né? De aparecer as coisas ali. Mas eu acho que aquilo ali tem a preocupação com o novo público. Mas, né? Porque Sandro- assim, o novo público, se Mas é um não recurso assistiu os três preguiçoso, anteriores, né? ele até entende. Olhando, ele até entende. Porque aparece as outras cenas ali, e mostra os atores antigos e tal. Mas é que né? tá. Que novo público perdeu pro Sing 2 lá nos Estados Unidos, lá com uma animação de desenho de criança lá. Ninguém foi ver esse troço. Não foi, é. Então, que tá. Não atingiu o público jovem. Ninguém do público jovem gostou. E quem foi não Quis ser gostou. um fanfic, né? Quis ser um fanfic e não agradou nem os fãs, né? É uma paródia romântica. Tu vê que o estúdio, quem analisa o filme, não gostou do filme, senão eles teriam segurado pra lançar agora em 2022 no cinema, assim. Eles não teriam feito esse lançamento simultâneo, assim, porque nem eles gostaram, sabe? Eles, a gente tem que lançar, aí ela só aceitou fazer desse jeito, ela fez desse jeito aí, então vamos E vocês lançar acham que junto, vai né? ter os 5? Em algum momento eu vou acabar fazendo, porque é que nem tu disse, é uma questão comercial, Sim. assim, e tal, né? Só que Obrigação contratual. eu acho que ela desrespeitou o material original delas. Quem sou eu pra dizer isso, né? A obra delas, assim, né? E será que pode não ter acontecido porque eu sou muito mesmo sou esquecido, né, das coisas Então, assim, será que tu muda com o tempo, né? Tu vai mudando, vai amadurecendo e vai mudando as tuas ideias. Será que, assim, a preguiça foi tanta que ela não assistiu os anteriores, não reassistiu os anteriores, né?
e esqueceu, perdeu a mão. Isso eu também li em alguns o lugares. que acontece, assim... Perdeu a mão, né? Se alguém que gostou do filme, que assistiu o podcast, assim, tem o podcast cinemático, que é do B9, vai lá e escuta que eles vão falar num ponto de vista mais otimista, assim, de que eles gostaram e colocam da questão pessoal. Eles gostam dessa coisinha do amor ali que tem no filme. Tá. Eu particularmente acho que não tem nada a ver. Assistir um filme romântico. Exato, né? Mas pra mim, assim, ela ficou de má vontade mesmo, né? Então ela disse, então eu vou fazer do jeito que eu acho que é e, inclusive, vou tentar matar a franquia, assim. Eu acho que ela tentou... Eu também queria tomar, mas não tem o copinho. Né? E eu acho que ela ela tentou matar a franquia, assim, de dizer assim, ele vai ficar tão ruim que nem vão tentar continuar, né? Então, ela insere dentro do filme as críticas ao próprio estúdio, né? Então, ela cita nominalmente a Warner, aquela coisa, de que tem que ter a continuação e tal. Tu vê que ela achava que não tinha que ter continuação e daí encheram tanto o saco dela ou ela tava precisando de dinheiro, ela resolveu fazer. E aí fez meio que de qualquer jeito, né? Citamos a questão das lutas, né? Pô, a tecnologia evoluiu, é muito mais investimento. Se ela tivesse dito pra Warner, eu quero 500 milhões pra fazer um filme bom, eles teriam dado 500 milhões pra ela fazer um filme bom, né? As coreografias de luta são muito ruins, assim, né? Então, por que tu vai fazer um quarto filme, uma continuação com coreografias piores, né? Então, e aí já mostra a má vontade dela, assim, né? Aí ela fica fazendo comentários sobre a própria indústria, de como funciona a indústria. Se eu quero ver um filme criticando a indústria, eu vou ver lá Birdman, que é um filme construído pra isso. Então faça um filme construído pra isso. Construído então, de forma inteligente, né? Não só... Exato, né? Então mostra desde o início. Não, eu vou fazer críticas, mas eu vou fazer um filme bom. Então poderia ser um filme com orçamento menor, né? Essa questão que o Sandro colocou, assim, do público novo. Quem chegar pra assistir o filme e não viu os 3 anteriores, vai gostar do filme. Com certeza, assim, um público mais novo e tal vai gostar. Só que ele é um filme que tem que ser feito pra quem assistiu os 3 primeiros lá, né? Pô, quem se relacionou e adorou, por que não dar uma continuação, não ter várias continuações, não tem né? Meu filho mesmo tem 18 anos e ele tá assistindo. Ele não assistiu ainda o terceiro porque ele tá assistindo a trilogia pra poder assistir o quarto. Exato, né? E por que então não fazer o que o George Lucas fez com Star Wars? Entrega para outros artistas fazerem a visão deles, então, né? Agora, pra que tu vai voltar e daí tu vai fazer só... Eu acho que é mais decepcionante aí na mesma pessoa, né? Perder tanto a mão, mudar totalmente a ideia, né? Fez um negócio Se excelente. fosse o outro diretor, tu ia culpar o outro. É outro diretor mesmo. Exato, Por isso que mudou tudo, né? E fazer muita coisa pior, assim. Eu acho ele mal escrito, né? É mal coreografado, como eu disse. Olha o que são as cenas de luta do 1, do 2 e do 3, né? E são poucas, e a forma como acontece tirou totalmente o fator de tensão, né? Lá no primeiro filme, eles tinham que correr Não tinha tensão. Não tinha, isso foi uma coisa que nesse não tinha. No primeiro eles nem tinham que correr até uma cabine... aquela música tensa, né? Exato. No primeiro eles tinham que correr até a cabine telefônica, né? Eles só conseguiu sair da Matrix pela... Daí agora eles saíram assim, aqui ó. A hora que quiser sair da Matrix, tu só sai, sair, né? Qualquer espelho. Beleza. Não, e a outra coisa que criticaram foi a questão dos poderes dele, né? Porque assim, claro, ele já tava com os poderes consagrados, né? Lá no terceiro, né? Mas assim, podia ter acontecido alguma coisa pra dificultar, porque fica muito fácil. Aquela cena da moto mesmo, ele passa os caras tirando ele e ele com a mão assim. Sim, acabou totalmente a Ele tensão ali. Ele passa o filme todo assim com nenhum guarda de trânsito, né? Com a mãozinha assim, defendendo das balas. Então assim, cadê o perigo ali? Não tem perigo E é nenhum. preguiçoso, isso é preguiçoso. Eu queria pedir uma carona pra ele no meio das balas, não perigo nenhum, E daí, pô, não, tu vê que tá mal escrito, mal feito, assim, ela não... E aí, beleza, ela quis colocar coisas pessoais, do amor e tal, entendo essa questão do, pô, perdi familiares, né, a coisa da conexão após a morte e tal, que nem o Hidalgo colocou até de ter coisas com Sense8 e tal, né, mas parecia um dos filmes ruins que elas mesmas fizeram, assim, né? Eu não gosto daquele dos outros filmes, até A Viagem, aquele eu acho bacana, até apesar de que tem 3 horas aquele filme, né? Sim. Mas depois tem aquele outro que eles fizeram, que era Destino de Júpiter. o Destino de Júpiter, esse eu não consigo gostar. Esse filme parece Destino de Júpiter, que ele é bem confuso, bem... Exato, é bem confuso, sendo que já tinha o material base. Geralmente tu já tem alguma coisa, então, a gente vê daí, então, que o Keanu Reeves também tava de má vontade pra fazer o filme. Tá. Né? E tu vai pelo que o diretor te manda fazer. fazer. No intervalo né, ali da gravação do John Wick. E daí a Lana disse, pô, a Lily disse, pô, me dá uma mão aí, né, já que eu vou ter que fazer, vai lá ganhar um dinheiro. Vamos lá, né, já tô no John Wick, eu saio aqui do John Wick, vou lá dar umas porradinhas nos caras e tá tudo certo. E levo uma grana, assim, sabe, não... Assisti 2 vezes, tentei gostar na segunda, não...
Ele só Não. piora, né? Geralmente quando tu assiste Eu uma assisti a segunda, segunda, no 2 A e o gente 3... consegue enxergar mais coisas, mais detalhes, geralmente né? melhora, né? Nesse, na segunda, assim, eu não consegui chegar até o final de novo. Assim. Por que o analista usa óculos azul e a Sati usa vermelho? E por que a Sati tava cuidando dele se ele já se matou uma vez dentro da própria Matrix? Ele tá cuidando como? Se ele já cometeu o suicídio. Que cuidado é esse? É uma coisa absurda, assim, um troço Sim, não... e a motivação dela, né? A motivação dela é porque quando ela tava limpando um vidro lá, ela viu ele querendo se atirar. Essa é a motivação Pois que é. inspirou ela a salvar e ficou um acreditar pouco- nele, né? Tá, Então, e salvou ele pra a quê? motivação muito pouca, né? Pra Muito gerar fraca, outra né? missão absurda, que é resgatar a Trinity, que não tinha missão nenhuma até ali. Do nada a Sati aparece ali, que é a Sati que vem no robozinho lá e tal, lá pra conversar, que tem que... Que era E casualmente a Trinity tava do lado dele, né? Porque tinha milhares de corpos lá e a Trinity tava do lado ali. É a força do amor, né? A Sati que era menininha lá no 3. É a que daí a gente ela fala no da robô preguiça e do tal, né? roteiro, né? Facilitar as coisas pra gente não ter que dar muita explicação. Mas essa questão do óculos azul mostra que é tipo a pílula azul, tentando manter ele, digamos que dentro da Matrix alienado. Tem, né? pelo menos Meio a que pílula essa- melhorou, né? Antes era transparente, agora é. Como é que é mesmo? Metálica, né? Sim, sim. Mas essa questão do óculos azul me parece isso, é uma referência à pílula azul, mas é um troço totalmente atirado. Olha aí, a pílula azul tá no óculos do cara agora. E o gato Olha aí, também, um o monte- gato... Essa do gato me irritava. O que Eu não ela tá entendi fazendo também. ali? É tipo, Não entendi tá ali a por moral do tá, gato. parece Sim. que é o Louro José ali, só fica ali de toa. E tipo aquela coisa. O gato déjà vu, assim, É. pra fazer uma referência. O gato déjà vu, o gato... É a preocupação do fanservice, né? Que muita coisa só mostrar ele porque tinha nos outros filmes. A questão do helicóptero, aquele largando as balas, caindo as cápsulas das balas. Que cena né? horrível que ela pula, né? Parecia a cena do Chapolin, cara, quando ela pula e fica no ar, assim. Nossa, o Chapolin fazia melhor que isso quando voava lá em cima dos aerolitos. E é tudo referência largada, assim, né, cara? Então, e é muita coisa do potencial desperdiçado. Até teve algum podcast, deve ser o Nerdcast mesmo, que eu ouvi deles falando dessa coisa dos dois ficar pertinho, né? Porque daí eles dão aquela explicação, que o amor, daí eles têm Fez as uma cápsulas se energia. aproximarem uma da outra. E uma energia maior, que daí eles ficam pertinho, porque daí eles têm uma energia E e podia eles já dizer utilizam assim, mais, né? é que pra agradar o público feminino. Hoje nem as mulheres estão preocupadas com isso, né? Então assim, a gente assistir também ação e efeitos e tal, né? E lutas e coisa. Então nem essa explicação cola, né? E daí, Gente. aí tu fica imaginando o robozinho aproximando das cápsulas, assim, não, tá muito perto. Não, tá muito longe, deixa mais perto, né? Que é pra ter mais energia do amor dos Sim, dois, assim, não. sim, tá É mal bom. escrito, não foi bem escrito. Cara, assim, ó, o Hidalgo foi sensacional. Agora comparando Trinity com o Chapolin, eu já imaginei aquela cena dela voando e olhando pra câmera e falando, não contava com a minha astúcia, sabe? Mas eu vi que o filme também agora ele não se pagou. Ele custou 190 milhões e não sei se por causa da pandemia ou também em função das inconsistências do roteiro. O e tudo Homem-Aranha fez mais. 1 bilhão e pouco aí, não tem nada de outra pandemia. coisa, então. mas outra Não coisa que eu arrecadou vi que 130. prejudicou foi isso, né? O lançamento foi na mesma semana do Homem-Aranha, né? Aí pesa também, né? É. A questão comercial, né? Sim. Questão Isso. comercial, Cara, né? esse Pela filme fez menos que curiosidade. Shazam, pelo amor de Deus. Fez menos que o Esquadrão Suicida. Não tem como Matrix fazer menos bilheteria que isso, mesmo em pandemia. Pra te O ver filme é como, ruim mesmo. pra te ver como o estúdio cagou pro filme, assim, A Warner, né? A Warner sendo Warner, né? Mas e é tanto potencial desperdiçado, assim, que nem eu disse, porque podia ter ido por tantos caminhos, entrega pra outro roteirista, outro diretor, pro cara colocar a visão dele, né? Podia ter explorado a questão ali do pessoal que tá em Zion, que é o I.O. agora, né? Por que não faz um núcleo, tipo, dos caras que querem ficar na Matrix? Pô, eu tô infeliz, eu vou ficar na Matrix. Aí tem um Tipo conflito. Cypher. Isso, tem um conflito dos que querem ficar fora da Matrix, os que querem libertar todo mundo, os que não querem que liberte, né? Essa questão da convivência com os robôs, ele tem os robôs Pokémon, né? Com os olhinhos grandão, assim, parece uns Pokémon, assim. Mas que explorasse isso, então, né? A convivência, então as máquinas querem que os robôs voltem, então atacando porque não querem robô convivendo com os humanos. Ao mesmo tempo tem a comunidade junto com os robôs. Então tem tanta coisa, cara, que poderia explorar. Mas pra mim o mais absurdo é ficar colocando as inserções. Não trouxeram o Lawrence Fishburne, daí o Hugo Weaving disse que os dois é porque não tinha calendário, mas que esperassem eles voltassem, então... Ou então que não tivesse nada, não precisava ter o Neo, já que ele não tava a fim de fazer, né? Se é só pra pagar o cara. Podia ser só a Trinity. Bota ele no final, né, cara? Se utilizassem aqueles atores, o que faz o Morfeu novo, aquela questão até de, tipo, os programas, que ali o Morfeu é um programa, né? Sim. E ele tem o corpo dele em Zion, que daí aquela coisa dos nanorobôs, de tecnologia, né? Explora mais isso, né?
Deixa os atores que estão a fim de fazer, se colocassem só aqueles atores novos, indo resgatar o Neo, resgatar a Trinity, ou que libertassem a Trinity, então, já que querem dar Aliás, a única que a gente viu que tava com vontade mesmo de fazer o filme é a guria, aquela que tu citou o nome ali. A Bugs. É a Bugs, Sim, é a única que mostrava que realmente tava com vontade ali. Mandou muito Ela bem. tá muito Tu bem. vê que todos os atores novos estão se É, que é esforçando, vontade, né? Até né? a Trinity mesmo, quando ela aparece, né? E daí, no final mesmo, né? A gente já disse que tem spoiler, aí que vão dar um protagonismo feminino, porque ela também vira a escolhida, os dois voam e tal, né? Deixaram pro finalzinho super brega a forma como fazem, né? Por que não deram, cara, pelo menos metade do filme pra mulher, né? Ela ser a badass fodona, batendo em todo mundo. Sim, Por que sim. tinha que ser ele, né? Então, que dessem de vez o protagonismo pra ela indo resgatar o Neo seria um fator eu acho que aquela ideia ali foi assim, pra deixar né? pendurado pra um próximo filme, né? Colocou ali, mas ela matou esse filme, cara. Eles não vão conseguir fazer tão cedo assim. Até porque ela porque se fez deu muito prejuízo, né? mal, Porque aí onde entra aqui, né? Que nem diz Sim. o Peter, onde entra dinheiro, não vai perder dinheiro, né? Sim. Então, Mas, assim... mas virou um perigo, imagina esses dois dormir de conchinha, vai acabar o mundo aí, velho. Sim, Explodir tudo. com toda aquela energia Vai ali. ser toda aquela energia acumulada, 60 anos, imagina. Exato. Assim, e parece que ela pensou assim, eu vou fazer de forma a dar um Que não prejuízo que dá. eles não gostem e que eles não continuem, né? E eu acho triste, né, cara? Porque, pô, é a obra dela, é um negócio excelente, assim, né? Aí vai matar a ideia porque não quer que... Não. Se eu não fizer, ninguém mais faz, então eu vou fazer de jeito que, pelo Não, menos nos próximos 10 sinceramente, eu não anos, consigo ninguém mais vai pensar que fazer, né? seja que possa ser isso, né, o Felipe? Porque até prejuízo profissional pra ela mesmo, né? Ô, Sandro, tu já deu uma aula com raiva pra uma turma ruim? Já, né? Então, não é diferente essa Já, aula. sim, Tu já sabe? chega assim, já tocando matéria, já Sim, não, é hoje uma vai ser aula avaliação sem consulta. É, uma aula vingativa, assim, que tu sabe. Então, como profissional, a gente faz é isso, verdade, não tem verdade. como. Foi exatamente isso, foi o melhor encerramento. É. Mas sei que se tu pensar no dinheiro, né? Se for, sei lá, uma questão de contrato, coisa assim, não sei se o cara faz isso. Mas, pessoal, então já estamos há mais de uma hora aí gravando e vamos lá para as palavras Ô, finais. Felipe, eu só queria fazer um comentário, perguntar pra vocês o que vocês acharam da questão, assim, no roteiro. Eu sei que já demonstraram que não gostaram, mas essa solução de fazer que eles soubessem da matriz, soubessem que estavam no jogo aí, essa solução que ela achou ali, o que vocês acharam? Porque eu vi algumas pessoas dizer que até isso aí não foi, né, não foi tão ruim, né? O problema é que me pareceu uma coisa largada dentro do roteiro. Faltou entendeu? explorar mais, né? Se fosse tudo desde o início explorado pra ir por esse caminho, né? Então ela jogou várias ideias, essa é uma delas, assim, que é uma ideia interessante, só que não foi desenvolvida, né? Então o filme é um acúmulo de coisas largadas, assim, essa ideia aqui, parece que eu tô vendo ela escrevendo, é bem a coisa que dá algo falar. Essa turma aí só me enche o saco. Essa porcaria aí. Tá, não, Fecha os vai. cadernos. Sim, Chegou pro estúdio aí sem o roteiro. Tá aí. Tu gostou? É o que tem, né? Vamos que fazer, tem. né? O que a gente vai Vamos fazer. fazer. Então tá, palavras finais então, Hidalgo. Depois do Gato Déjà Vu, A Força do Amor e muita cena de ação que parece cena de zumbi, né, cara? Séries ruins de zumbi, aliás. Matrix 4 é uma decepção, né? Mas a franquia, assistam aqui, eu vou pedir a câmera aqui pra mim, ó. Assistam, isso aqui vale a pena, ó. Matrix 1, o 2 aqui, o Reload e o Revolution. Também, Animatrix, cadê aqui? Mesmo Animatrix. não, já tendo passado, né, aí a nossa gravação, eu vou assistir. Assistam. Eu Assistir te os peço. dois, eu vou assistir Animatrix é também. muito bom, tem a essência Matrix, não percam tempo com Matrix 4. Já falei. Sandro, então. Cara, eu acho assim que vai ficar o gostinho daquela situação de ter que fazer o melhor, né? Vai ter que fazer um que faça a gente esquecer do quarto aí e siga, né? Essa coisa já aconteceu de outros filmes, os caras simplesmente esquecer outras franquias anteriores, né? Então eu acho que ficou o gostinho de ter que consertar isso aí agora, né? Acho que uma série é uma boa pedida, né? Uma série. Hoje tem essa alternativa que funciona muito bem, né? Pega aqueles atores novos ali e deixa eles fazerem uma série que vai ficar bacana. O Keanu Reeves já demonstrou que ele não tá mais com vontade de fazer isso Matrix, né? Ele pegou o gostinho agora pelo John Wick e... Até no Matrix ele é John Wick agora. Bom, pessoal, recomendo que vocês revejam aí, né? Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. Quem não viu ainda o Resurrections,
por sua conta e risco, pode ver. Essa pronúncia aí, Né? vou ter que pedir umas aulas pro... Pode assistir também, mas realmente ele tem muitas inconsistências, né? Como a gente apontou aqui, não é... Perde muito em relação à trilogia original, de fato, mas eu acho que ainda tem elementos assim que justificam uma espiadinha sem compromisso. Mas quem sabe, de repente, até se desenvolver uma série, alguma coisa, não façam algum vínculo com, de repente, essa nossa dependência excessiva da tecnologia, das telas e tal. Quem sabe não transportem isso para um contexto de domínio da Matrix sobre as pessoas e tal. Isso também poderia ser explorado, né, creio eu. Né? Mas vamos ver o que vai dar. Mas revejam a trilogia original aí que vale a pena. E eu me comprometo a assistir o Animatrix que eu não vi ainda também. É isso, é uma pena. Eu queria ter gostado do filme, assim, eu gosto muito do material original, assim, né? A única coisa que eu não me arrependo é que eu não botei dinheiro pra ver esse filme no cinema, o Hidalgo teve que... Pirachou, né? Opa. O Hidalgo ainda E eu ainda tinha que assistir dinheiro, propaganda no meio, não achei um vídeo cheio de propaganda, tinha que estar passando. Eu lembro Gente... Desculpa, melhor coisa, Trinity Chapolin. Essa aí matou o pau. Eu lembro ainda do Hidalgo me dizendo, vou assistir no cinema, né? Daí eu tinha visto os trailers, assim, coitado do Hidalgo, vai ver. Não vai gostar, mas uma pena, cara. Mas pelo menos dou um bom podcast pra Saiu gente. cabisbaixo do cinema, sem com a cabeça. O cinema ficou em silêncio, assim, o pessoal não sabia o que falar do cinema filme, assim. Não sabia o que falar, terrível. Eu lembro do Hidalgo me mandando áudio, assim... Tu não deve ter visto ainda Matrix, né? Eu já tinha visto até, né? Mas depois a gente grava, mas eu vou te falar meio por cima. Ô, Hidalgo, mas o trailer já não dava uma ideia, assim, de que não seria a mesma coisa? Não, eu sabia que não ia ser a mesma coisa, mas não sabia que ia ser tão ruim assim. Sim. Porque, como eu falei, quebra toda a ideia da franquia principal, né? Igual tem dois escolhidos. É, mas aqui é brabo, né? Quando tu olha o trailer, já acha ruim o trailer. É. Aí Não, mas tu já tava ruim Meu mesmo. Deus do céu, né? Porque tem filmes que às vezes o trailer é muito bom e aí tu vai ver o filme é uma Não é tão droga, bom. né? E às vezes é aquela coisa que a gente discute, assim, às vezes a gente não gosta, mas a gente entende assim, não. O cara pegou esse caminho, resolveu desenvolver esse caminho, beleza, a ideia dele, né? Mas esse filme é uma amálgama de coisas. Gente, filme ruim pra mim, paradigma de filme ruim, Batman e Robin, com George Clooney e Arnold Schwarzenegger. Esse é... Aí tu puxou mesmo, muito ruim. É do mesmo estúdio, inclusive, né? Do Warner Brothers, claro. Pessoal, então, mas terminando aqui, finalizando, agradecendo mais uma vez aí a ProHub Studio, também a ProVideo Produtora. Agradecer o Guilherme. O Guilherme, que Valeu, Guilherme. tá aqui desde o início aí, tendo que Show de bola. nos escutar e aí ficando na parte técnica, né? Sempre uma grande presença. Os meninos que vieram até aqui mais uma vez, então, num sábado, né? Acredito que geralmente a equipe do L Podcast Studio vai ser essa a base mesmo, então nós quatro fico bastante feliz de nós termos podido gravar os quatro hoje, que o Rodrigo não Eu vou não te teve pedir da pra última te vez entregar aí. a autorização depois assinado. Né? E mais uma vez, nosso muito obrigado também a quem for nos assistir depois aí. Deixa os seus comentários, se inscreva nos canais aí, porque vai pro canal do Professor Viegas e também da Escola André Leão Poente. O nosso muito obrigado e vida longa e próspera a todos, né? Primeira Valeu. vez que eu olho pra câmera dele. Heitor. Valeu, pessoal. Thank you.